Boa tarde, colegas. É um prazer estar aqui com vocês em mais uma sessão da CCR, né, a sessão ordinária do mês de outubro. Gostaria de cumprimentá-las, cumprimentar os servidores que estão nos acompanhando, nos dando suporte para que os trabalhos se desenvolvam normalmente, aos profissionais de TI, que também estão aqui, sem eles nós não conseguiríamos realizar a nossa reunião, aos servidores, analistas dos gabinetes que nos dão todo o suporte diuturnamente, e aos colegas e às colegas das regionais, da base, que eventualmente estejam nos escutando, e outros que também estejam nos acompanhando. Uma boa tarde a todos e a todas. Abro a palavra, se as colegas quiserem usar da palavra ou trazer algum comunicado. Eu me filio, então posso usar a palavra? Está com a palavra, colega. Me filio também às saudações feitas por Vossa Excelência, a todos e todas. Igualmente me associo. Então, ótimo. Nós podemos, então, começar os processos da pauta. Vou começar pelos meus processos, dos quais eu sou relatora, e passo ao primeiro da pauta, que é uma consulta. É uma NF, o número é 1123, de 2010, da 4ª Região. É uma NF em que a colega consulta sobre um termo de ajustamento de conduta que proíbe a terceirização de serviços, e ela coloca que isso se repete em outros procedimentos do próprio ofício. Então, ela tem dúvidas quanto ao rito a ser seguido, considerando, né, que não há, no caso, desvirtuamento da terceirização dos serviços ou de fraude, né, e, em especial, também considerando as alterações legais decorrentes da alteração da Lei 6.019 e da reforma trabalhista que alterou a CLT. Eu estou conhecendo da consulta para dizer que os termos de ajustamento de conduta firmados, proibindo a terceirização, eles são passíveis de revisão, mas essa revisão deve se dar pelo rito específico, que é o da previsão do artigo 14A da Resolução 69 de 2007, e devendo também seguir o enunciado 27 da CCR e as orientações específicas da CONAFRET. Então, é nesse sentido que eu conheço e faço os esclarecimentos devidos. Colegas, doutora Sandra Lia. Eu acompanho. Doutora Andréia. Acompanho. Então, unanimemente com a relatora. Eu passo agora aos conflitos e passo ao segundo da pauta, que é o IC 139 de 2020, da 9ª Região. É um conflito de atribuição que não foi suscitado expressamente, mas que eu estou conhecendo porque o conflito está estampado nos autos, né, de uma forma implícita. Eu falo implícita porque não houve uma referência expressa a que estaria suscitando conflito, mas com certeza a divergência quanto à atribuição está colocada. E aí eu conheço do conflito, né, considerando essas circunstâncias, e a matéria se dá com relação a em que local vai se dar a investigação. No caso, nós temos uma PTM e uma sede, e a sede da regional. É que as colegas tinham firmado um acordo no sentido de que, após a devida apuração preliminar, os autos seriam encaminhados à sede. Todavia, o que nós temos aqui é que
no âmbito da PTM, ficou constatada, sim, a irregularidade. Então, é preciso que o processo tenha continuidade na PTM, porque é o local do dano. Não haveria sentido deslocar esse procedimento para a sede, né, quando há necessidade que ele transcorra no local, onde já está constatado o dano. Então, nesses termos, eu conheço do conflito e fixo a atribuição do Procurador do Trabalho, Helder José Mendes da Silva, que é o titular do segundo ofício da PTM de Ponta Grossa. Doutora Sandra Lia. Acompanho a relatora. Doutora Andréia. Acompanho. Então, unanimemente com a relatora, eu passo ao terceiro da pauta, que também é um conflito, é o número NF 1080 de 2020 da 17ª região. Colegas, eu não estou conhecendo, né, desse conflito, porque, na verdade, embora tenha sido suscitado, não se trata de conflito. Não há uma divergência entre procuradores quanto a não atuar no procedimento. Na verdade, a divergência está se dando com relação à decisão da coordenação de primeiro grau, no sentido de desmembrar o processo, né? Tanto que quem recebeu o processo desmembrado até retornou ao coordenador pedindo que não fosse mantido o desmembramento, mas foi mantido e então não houve maior insurgimento. Só que o colega, ao estar atuando no ofício, entendeu que não concorda também com esse desmembramento, então entendeu por bem suscitar o conflito. Então, considerando que não se trata de conflito nos termos do artigo 3º da nossa resolução 69, né? E, eventualmente, se houver interesse, poderá até haver um recurso mais ao Procurador-Geral, por força do artigo 91.7, inciso 7 da nossa lei complementar. Eu não estou conhecendo do conflito. Doutora Sandra Lia. Acompanho a relatora. Doutora Andréia, desculpa. Com a relatora. Então, unanimemente, com a relatora, meus processos terminaram. Eu passo a palavra à doutora Sandra Lia para relatar os seus. Com a palavra, doutora Sandra Lia. Obrigada, doutora Eliane. Vamos ao processo número 4 da pauta, NF 2475 de 2020, da 2ª região. É uma consulta onde a consulente faz na verdade, ela elabora uma indagação sobre como ela deve acompanhar um processo, na verdade é um processo oriundo da 3ª subcâmara, e onde se determinou que se acompanhasse uma ação já em curso, e aí ela pergunta como isso deve ser feito. Para a Câmara decidir e indicar se entre acompanhar como custos legis, os autos da CP tal, ou no bojo da presente notícia de fato, e com instalação de PAGE. Então, segundo o meu voto, eu não conheço da consulta, porque isso está no espectro da independência funcional da colega, e ela, estando o Ministério Público do Trabalho presente, a forma que estará presente, cabe à colega decidir. Então, é como voto, pelo não conhecimento da consulta por estes fundamentos. Ok. Eu estou de acordo. De acordo. Então, unanimemente com a relatora, o próximo da pauta. Agora são conflitos, processo número 5 da pauta, IC 277 de 2013, da 1ª região. É um conflito negativo de atribuição, prevenção, desimportância do procedimento ser oriundo de não homologação da CCR. Aqui no caso, pulei.
Vamos lá, aqui no caso, o procedimento mais antigo é o IC 2808 de 2016, de titularidade da suscitada. Logo, eu entendo que a condição do presente feito caberá à referida procuradora, não havendo qualquer relevância no caso que a redistribuição do IC tenha se concretizado em virtude de não homologação do feito pela CCR. Então, eu voto pela atribuição da membra suscitada. Só um esclarecimento, doutora Sandra Lia. Esse processo 2808 está com a suscitada? Agora eu preciso olhar. Porque é o processo... Sim, foi para ela. Então... Após a não homologação, foi a ela, entendeu? Então tudo bem. Porque foi feita uma redistribuição. Exatamente, após a não homologação. Ok. Uma não homologação anterior. Ok. Eu acompanho o voto. Doutora Andréa? Acompanho. Então, unanimemente com a relatora, o próximo da pauta. Processo número 6, IC 825 de 2017, da 12ª Região. Conflito negativo de atribuição, conversão em diligência, recusa fundamentada. Neste caso, eu estou considerando a validade da recusa fundamentada, e mesmo com base no artigo 10, parágrafo 4º da resolução 23 do CNMP, então entendo pela atribuição da suscitante a quem foi redistribuído o feito após recusa fundamentada do membro oficiante. Então, voto nesse sentido. Ok. Eu acompanho, porque essa faculdade é colocada pela resolução do CNMP e está constatada nos autos, né, a recusa fundamentada. Então, eu acompanho a relatora, doutora Andréa. De acordo. Então, unanimemente com a relatora, o próximo da pauta. Processo número 7, IC 190/2019, da 15ª Região, conflito de atribuição, declínio de atribuição intempestivo e inobservância do descende normativo, voto pelo não conhecimento, segundo jurisprudência consolidada desta Câmara. Eu acompanho, considerando a nossa jurisprudência, e doutora Andréa, como vota? De acordo. Então, unanimemente com a relatora, próximo da pauta. Processo número 8 da pauta, PP 849 de 2020, da 9ª Região, conflito negativo de atribuição, conversão em diligência, o retorno dos autos ao membro oficiante que determinou o arquivamento. Aqui não houve discussão, vamos lá, com efeito... A decisão da CCR foi pela conversão do feito em diligência, a normatização em vigor determina o retorno dos autos ao oficiante, que elaborou o relatório de arquivamento, a quem incumbirá a realização das diligências fixadas pelo órgão superior. Não houve aqui, no caso, recusa fundamentada, apenas dizendo que não deveria ser atribuição dela, se ela determinou a redistribuição. Então, aí houve o conflito, então eu voto pela atribuição da membra suscitada. Eu acompanho, considerando que não houve a recusa, né, que é facultada pela resolução 23 do CNMP. Então, acompanho a relatora, doutora Andréa. Pelas mesmas razões com a relatora. Então, unanimemente com a relatora, próximo da pauta. Processo número 9, NF 371 de 2020, da 15ª Região, conflito negativo de atribuição, inclusão do tema coronavírus, cabimento, para a solução desse primeiro, ficou decidido aqui que é importante constar o tema coronavírus, porque está relacionado com o teor da denúncia inicial. Então, neste caso, como é a necessidade de se acompanhar a adequação do noticiado quanto ao referido, quanto ao plano de contingência decorrente da inclusão do tema coronavírus, e isso está plenamente justificado, eu entendo que a livre distribuição do feito se demonstrou correta,
resolvendo-se o conflito, portanto, em favor do suscitante. Eu acompanho, considerando que há realmente a necessidade de que os procedimentos transcorrendo durante a pandemia, quer dizer, tendo sido autuados em razão da pandemia, precisam trazer explicitamente a autuação no item 10.1. Então, concordo, é a nossa jurisprudência, acompanha a relatora. Doutora Andréa? De acordo. Então, unanimemente com a relatora, o próximo da pauta. Processo número 10 da pauta, NF 578 de 2020, da 15ª Região. É um conflito negativo de atribuição, que se trata sobre o assunto dispensa em massa. Então, eu entendo que a investigação deve ocorrer no local do dano, razão pela qual eu voto pela atribuição do membro suscitado. Ok, parece que aqui é uma divergência, porque, em tese, essa dispensa em massa ocorreria em sentido mais amplo, mas aí eu concordo que tem que ser dado. Iniciar as investigações e depois mandar como é a jurisprudência dessa Câmara. Concordo. Acompanha a relatora, doutora Andréa. A relatora. Unanimemente com a relatora, próximo da pauta. Agora eu tenho uma revisão de TAC, processo número 11, IC 286 de 2015, da 9ª Região, é uma retificação de TAC que eu conheço, ela observa as orientações da CONAFRET, o enunciado 27 da CCR, então eu voto pela homologação da proposta retificadora de TAC. Eu acompanho a relatora pelas razões expostas. Doutora Andréa? Da mesma forma com a relatora. Ok. Então, meus processos estão já todos decididos. Então, muito obrigada, doutora Sandra Lee. Eu passo a palavra à doutora Andréa. Isa, para relatar os seus votos. Pois não. Agora é o processo número 12 da pauta, um PP 178 de 2018, que vem da 4ª Região. É uma consulta. Nessa consulta, o membro oficiante pede à CCR uma orientação acerca da viabilidade ou não da propositura de eventual ação civil pública. Eu não estou conhecendo da consulta porque essa indagação está dentro do princípio da independência funcional do colega, não compete à CCR dizer se ele tem ou não que ajuizar a ação. Eu concordo com a colega relatora, só chamo atenção que eu não sei se foi por uma questão de programa, né? Na hora que foi colocada a emenda, ela está cheia de pontos de interrogação. Não sei se está no voto assim, mas é só para alertar, porque apareceram vários pontos de interrogação. Então, deve ser realmente da formatação, porque quando eu imprimi o meu voto está bonitinho. Então, gabinete, por favor, vamos ver, isso deve ser alguma coisa do sistema. Com certeza, então. Eu só queria alertar para não sair no voto, nos autos. Sim, dessa claro. forma. Eu acompanho a relatora, a doutora Sandra Lee. Eu abri o processo e eu acho que a CCR ela pode determinar a propositura de ação civil pública e o membro agiria longa manos da CCR. Eu acho que pode, não sei se é o caso de então eu não saberia se era o caso de responder à consulta neste sentido, mas o que eu vejo foi que, ao vir a CCR anteriormente, e houve a não homologação, na verdade era para prosseguimento das investigações. Não vejo aqui mais nenhuma determinação da CCR no sentido de propositura de ação. Então, nesse caso, fazendo essa observação, neste caso eu acompanho a relatora, cabe ao membro decidir se ele vai arquivar novamente, né, e aí submeter a CCR novamente, que aí precisa submeter novamente, ou
se ele vai para apuração. Então, também acho que não é o caso da CCR se manifestar não é o caso de conhecer a consulta, acompanha a relatória. Eu agradeço a doutora Sandra de ter trazido essa explicitação, porque, de fato, quando a CCR não homologa, ela pode entender que o processo, já a investigação está completa, e ela pode determinar, sim, o ajuizamento da ação civil pública. Sim. Mas, como a própria doutora Sandra Lia explicou, não é o caso, porque a decisão foi no sentido de prosseguimento. Então, aí, realmente, só o colega pode decidir, ou a colega, né? Sim. Ok, então, unanimemente com a relatora. Próximo da pauta. Próximo procedimento é o número 13, é a consulta 9 de 2020. O consulente é a Comissão de Gestão do MPT Digital, que formulou a consulta e fez uma série de indagações que eu vou me permitir ler na ementa, porque é muita coisa, e aqui eu fiz eu objetivei mais a questão. Consulta. Reinício da contagem do prazo previsto no artigo 5º caput da Resolução 69 de 2007 do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho e artigo 3º da Resolução 174 do CNMP para apreciação de notícia de fato após redistribuição. Compatibilidade entre a Resolução 174 de 2017 do CNMP e a Resolução 69 de 2007 do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. Dúvidas acerca dessa recontagem quando a CCR não homologa o arquivamento proposto na origem e o procedimento retorna para o mesmo procurador ou procuradora ou procuradores distintos. Consulta conhecida para 1. Atendendo à primeira indagação de letra A, entendemos que o artigo 3º da Resolução 174 manteve inalterado o início da contagem do prazo previsto no artigo 5º da Resolução 69. Deveras, a distribuição e recebimento do feito, viabilizados eletronicamente, serão realizados no mesmo dia, inexistindo motivo, portanto, para realizar diferenciação entre tais atos procedimentais. 2. Esclarecendo a segunda indagação de letra B, no momento em que houver a redistribuição da notícia de fato, o prazo de 30 dias, prorrogável até 90 dias para o seu indeferimento ou instauração de procedimento próprio, deverá ser novamente iniciado para o membro que receber os autos distribuídos. 3. Refutando a terceira indagação de letra C, exurge que, caso a notícia de fato seja mantida no mesmo ofício que recebeu a distribuição inicial, o prazo de 30 dias, extensível por mais 90 dias, não será reiniciado para nova conclusão. E agora, número 4. Finalmente, rejeitando o quarto questionamento de letra D, a notícia de fato redistribuída para ofício diverso não será passível de reinício de contagem para indeferimento ou instauração de procedimento próprio. As colegas querem algum esclarecimento? Não, para mim eu acho que está claro. Doutora Sandra Lia, quer algum esclarecimento? Não, nenhum esclarecimento. Nenhum detalhamento. Ok, eu acompanho o voto, doutora Sandra Lia. Eu não falo mais esclarecimento, vou falar nenhum escurecimento. Então, não necessito nenhum detalhamento, mas de vez em quando ainda escapa, tá? A gente tem que ir sempre aprendendo. Eu acompanho integralmente a relatora. Então, unanimemente com a relatora, o próximo da pauta. São conflitos. Exato, conflitos, é o número 14 da pauta, é a NF 503 de 2020, que vem da primeira região. É um conflito negativo de atribuição, a questão toda é sobre prevenção da notícia de fato com processo judicial.
No caso, eu estou dizendo aqui que a prevenção da notícia de fato com processo judicial ocorre somente se o membro oficiante acompanha ou produz atos substanciais no curso do feito, diligências, produção de provas ou emissão de parecer. Na circunstância do ato praticado ser insuficiente para criar familiaridade do membro do MPT com aquele processo no qual jamais atuou, inexiste prevenção. No presente debate, a Justiça Trabalhista expediu, via PJE, ofício ao MPT para adoção de medidas cabíveis, um ofício bem genérico, em determinado feito no qual a suscitante jamais exerceu qualquer atividade, mas apenas tomou ciência do ato. Mister, pois, o afastamento da prevenção, inteligência do artigo 22 da Resolução 132 de 2016, do Conselho Superior do MPT. A atribuição para a condução da presente notícia de fato é do suscitado, inaplicabilidade do Instituto da Prevenção quando não houver sequer intimação do membro para atuar como custos legis. Os colegas querem algum esclarecimento? Não, para mim está bem esclarecido. Doutora Sandra Lia, quer algum esclarecimento? Não. Para mim, me dou por satisfeita. Ok, então eu acompanho plenamente o voto proferido. Doutora Sandra Lia? Também acompanho. Então, unanimemente com a relatora, próximo da pauta. Também é um conflito negativo de atribuição, é o número 15 da pauta, NF 5.389/2020, que vem da 2ª região. Deixa eu só ver uma coisa aqui, se esse aqui era um recurso que eu converti em conflito. Acho que sim, vamos lá. Conflito negativo de atribuição entre membros da PRT da 2ª região. Afastamento da alegação de intempestividade do membro que primeiro declinou de sua atribuição. Observância pelo membro suscitado do prazo de 10 dias para o declínio de sua atribuição, contados a partir da realização de diligência indispensável. Existência de decisões da CCR nesse sentido. Investigação contra a Secretaria de Saúde do município de São Paulo, órgão despersonalizado que deve ser considerado para fins de identificação do mesmo investigado. Órgão gestor que responde por todas as unidades de saúde que administra. Entendimento da CCR na NF 5.483 de 2018, também da 2ª região. Prevenção por conexão, artigo 23.1 da Resolução 132 do Conselho Superior do MPT. Procedimentos conexos que envolvem o mesmo investigado, Secretaria da Saúde do município de São Paulo, e a mesma matéria, condições sanitárias e de conforto no local de trabalho. Verificação de que o procedimento prevento se encontra tramitando em ofício de atribuição do suscitado, que passou a ser especializado para apurar fraudes contratuais, necessidade de distribuição da presente notícia de fato ao membro suscitante que integra um núcleo especializado de trabalho na administração pública. Possibilidade de redistribuição do procedimento prevento também ao procurador suscitante, em virtude da especialização de seu ofício. Entendimento firmado pela CCR em consulta formulada no PA-Promo 1074-2018-3000/4, no sentido de que os procedimentos previamente distribuídos podem ser redistribuídos em virtude da superveniência da especialização de ofícios. Importância da presente notícia de fato e do procedimento paradigma serem conduzidos pelo procurador que integra o núcleo de trabalho na administração pública. A atribuição do membro suscitante para conduzir a presente investigação, assim como os autos do inquérito civil 43/2018 da 2ª região, procedimento prevento, em virtude da especialização de seu ofício. Alguma dúvida? Não, eu achei muito interessante essa situação, porque provavelmente isso vai ocorrer com maior frequência, considerando as especializações, né? Eu acompanho e sugiro que ele vá para o nosso boletim. Ok. Eu também, excelente ideia do boletim, eu também acompanho. Okay. Então, Luiz Cláudio, por favor, anote para encaminhar a colega Rafaela, que é responsável pela elaboração do boletim da CCR. Então, unanimemente com a relatora, próximo da pauta.
Certo. O número 16 da pauta é o inquérito civil 2283-2020 da Terceira Região, conflito de atribuições e irregularidades relacionadas à ocorrência de acidente de trabalho fatal. Lei da ação civil pública, local do dano, produção de provas, matéria de ordem pública, atribuição da Procuradoria do Trabalho no lugar, por favor, gabinete, no local do dano, vamos só mudar isso aqui, no local do dano, necessidade de deflagração da investigação no local do dano para se ter o dimensionamento de sua extensão, pela atribuição do membro suscitado. Eu acompanho. Doutora Sandra Lia? Também acompanho. Então, unanimemente com a relatora, próximo da pauta. Certo. Agora é o número 17, esse aqui que é um recurso administrativo que eu convolei em conflito. Vamos lá. Número 17 da pauta, NF 640 de 2020 da Terceira Região. Recurso administrativo interposto por membro da PTM de Teófilo Otoni, Terceira Região, contra a decisão de indeferimento de instauração de inquérito civil proferida por membro da PTM de Uberlândia, também da Terceira Região. Recurso administrativo recebido como conflito de atribuições. Recurso interposto pelo membro suscitante, PTM de Teófilo Otoni, dentro do prazo correto para suscitar conflito negativo de atribuições. Existência de manifestação tempestiva contra razões ao recurso administrativo do membro suscitado, PTM de Uberlândia, para refutar a sua atribuição para atuar no caso concreto. Perfectibilização do conflito negativo de atribuições. Irregularidades relacionadas à ausência de registro em CTPS de médicos contratados para laborar, em meio à pandemia causada pelo novo coronavírus, no Hospital Frei Gabriel, localizado no município de Frutal, Minas Gerais, área de circunscrição da PTM de Uberlândia. Existência de termo de ajuste de conduta, TAC número 48 de 2014, de abrangência regional, firmado pela TPM de Teófilo Otoni, no inquérito civil 15/2013 da Terceira Região, contra a mesma investigada, para apurar o mesmo tema da presente notícia de fato. Necessidade de se apurar o local do dano por meio de procedimento investigatório. A veracidade da denúncia, investigatório. A veracidade da denúncia para um melhor dimensionamento dos fatos noticiados. Possibilidade do MPT do local do dano, restando efetivamente comprovada a irregularidade denunciada, promover a execução local do TAC de abrangência regional, firmado em outra localidade. Precedentes da CCR, regras de prevenção por conexão e pertinência temática, previstas na Resolução 132 do Conselho Superior do MPT, que devem ser conjugadas com o artigo 2º da Lei de Ação Civil Pública, com a OJ 130 da SDI 2 do TST, artigo 3º da Resolução 69 de 2007, bem como com o artigo 877-A da CLT. Cabe ao membro suscitado, lotado na PTM de Uberlândia, que tem atribuição no local do dano, investigar os fatos denunciados na presente notícia de fato. Algum esclarecimento, colegas? Não, eu não preciso, também não. Eu acompanho inteiramente a relatora. Doutora Sandra Lia? Também acompanho. Então, unanimemente com a relatora, próximo da pauta. Pois não. O próximo da pauta é o procedimento número 18, a NF 2387 de 2020 da 10ª Região. É um conflito negativo de atribuições. Critério de aferição para atuação no feito. A atribuição para diligenciar no feito é da suscitante, titular do 25º ofício da PRT da 10ª Região, diante da sua atuação nos procedimentos Inquérito Civil 1992-2019, 10ª Região, e Inquérito Civil 2438-2019, da 10ª Região também. Primeiramente, o procedimento 1992, que versou sobre condutas antinegociais e exclusão de plano de saúde praticadas pela empresa EBCT, precedeu a instauração do atual dissídio coletivo de greve, processo número 1000066258,
20.99.5.000, em andamento no TST, por descumprimento da cláusula 48ª da Convenção Coletiva de Trabalho 2019-2020 em todo o território nacional, a qual indica a violação do direito. Ademais, o procedimento Inquérito Civil 2438, no qual se discute o descumprimento de cláusulas negociais pela EBCT, for arquivado pela CCR em 5/5/2020, a menos de 6 meses, em face do mesmo investigado. Debatendo a mesma questão em análise, o reembolso pelos trabalhadores com despesas, com filhos tutelados ou curatelados e desrespeito às cláusulas negociais, consequentemente, fica afastado da tese da suscitada, no sentido de que a questão pode ser apurada no local do dano, no caso a PTM de Sorocaba. Em suma, vale dizer que a atribuição declinada pelo suscitante é no sentido de que entende pela prevenção da suscitada em razão da conexão com a ANF 536 e os inquéritos civis 1992 e 2438, nos quais atua o 25º ofício da PRT da 10ª região. Por outro lado, entende a suscitada ser a PTM de Sorocaba a detentora da responsabilidade para atuar no feito, já que lá é o local do dano. A atribuição da 10ª região fica definida em razão de procedimento arquivado há menos de 6 meses em face do mesmo investigado, no qual se investiga o mesmo tema em análise, aplicação do artigo 23 da Resolução 132/2016 do CNMP. Os colegas estão satisfeitos? As colegas estão satisfeitas? Eu tenho uma dúvida. É porque aqui, sem dúvida, o tema é descumprimento de cláusula de convenção coletiva de trabalho, né? Uhum. Mas, considerando a notícia de que há descumprimento na PTM, não seria o caso primeiro de averiguar se isso é uma realidade? Eu penso assim também, eu ia fazer essa observação. Então, tem razão. Eu vou reformular o voto para consignar essa questão. Pode ser? Eu refluo nesse sentido. Pelo menos inicia na PTM de Sorocaba, né? Pelo local do dano, a atribuição fica lá em Sorocaba. Tá. Sim, então, eu acho. Eu também. Então, já que a relatora vai reformular nesse sentido, eu posso, então, consignar que unanimemente com a relatora, no sentido da atribuição da PTM de Sorocaba. Sim. Para apuração do dano inicial, vamos dizer assim. Pelo menos isso. Uhum. Pelo menos iniciar, né? Isso. Então, unanimemente, vou declarar, então, unanimemente nesse sentido. Pois não. Perfeito. Agora é o número 19 da pauta, ainda é um conflito de atribuição. Conflito de atribuição NF 525 de 2020, notícia de fato e indeferimento liminar de instauração de inquérito civil. Conversão em diligência, ausência de análise meritória do feito, declínio de atribuição. Pela atribuição do suscitado, excelentíssimo procurador do trabalho Stanislau Talombosi, o suscitado entendeu que a decisão que determinou a conversão do feito em diligência, a qual figurava explicitada na decisão, ostentava caráter de não homologação do pedido de arquivamento e, consequentemente, determinou a redistribuição do feito. O procurador suscitante consignou que a questionada decisão, que instruía expressamente a ele a diligência a ser cumprida, não poderia ser por ele observada, já que incumbia ao promotor natural do procedimento o cumprimento da providência indicada, o que afastaria a possibilidade de sua atuação. Dúvidas, colega? Deixa eu ver. Então, a atribuição aqui é do doutor, é do suscitado. Um minutinho só.
atribuição, julga o conflito negativo de atribuições para entender que o membro suscitado, o Dr. Stanislau Talombosi, titular do 4º ofício geral da PRT da 17ª região, deve atuar. Eu acompanho, considerando que não houve uma recusa e que a insurgência se deu por uma dedução inadequada, né, do conteúdo da decisão em questão. Então, eu acompanho a relatora. Doutora Sandra Lia? Também acompanho. Então, unanimemente, quer falar alguma coisa? Não, não. Ah, tá. Então, unanimemente com a relatora, próximo da pauta. O próximo procedimento da pauta é o de número 19, relativo à anulação de TAC, é o inquérito civil 661/2012 da 2ª região. Anulação de TAC, obrigação de cessar a prática de assédio moral, sexual ou discriminatório. Alegação de que o TAC vigente facilita o descumprimento do ajuste por parte da empresa e dificulta a realização de diligências. Não homologação da proposta, por favor, gabinete, não homologação da proposta de anulação. O objeto do ajuste é claro e não existe outro vício capaz de ensejar a anulação do compromisso. Necessidade de apresentação de uma proposta de TAC substitutiva ou revisão das cláusulas que entende ineficazes. Recalcitrância do banco compromitente, que além de não comprovar o cumprimento do TAC, se nega a pagar multa estipulada no termo. Deve o membro sopesar acerca da execução do TAC ou da propositura da devida ação civil pública, pela não homologação da proposta de anulação. Nesse caso aqui, além de haver no TAC cláusula no item 3, com previsão de multa, no item 2, desculpa, de multa de R$100 mil por descumprimento por cláusula do TAC, existe essa possibilidade de execução do TAC, há também a possibilidade de propositura de ação civil pública, se a colega entender pertinente. Na verdade, o que a procuradora de origem reputa mais efetivo é que o inquérito civil número 21.2167 de 2011 da 1ª região, em trâmite, estaria atingindo resultados mais efetivos e alcançando o melhor resultado na colheita de provas. E, por tal razão, ela pugna pela anulação desse TAC. Eu entendo descabido, eu acho que ela tem que tomar as providências pertinentes de acordo com o que resta prescrito no próprio TAC. Eu acompanho, mesmo porque, dependendo da situação enfrentada pela colega ou pelo colega, seria o caso até de propor uma revisão dentro dos trâmites previstos na nossa resolução 69. Então, e não simplesmente pedir a anulação do TAC ou a sua revogação. Eu acompanho a relatora, a doutora Sandra Lia. Também, integralmente. Então, unanimemente com a relatora. Ok. Agora é o número 20 da pauta. Também é relativo a um termo de ajuste de conduta. É o inquérito civil 2.695 de 2015 da 5ª região, é o enunciado 24 da CCR. Termo de ajustamento de conduta, aditivo. Proposta de alteração da cláusula 2.1 do TAC originário para garantir o exercício do direito de oposição quanto à contribuição assistencial na forma do enunciado 24 da CCR. Proposta de revisão que se homologa. Alegada superveniência de nova realidade jurídica, entendimento do Supremo no ARE 101, no ARE tal, que ainda não transitou em julgado. Pendência de julgamento de embargos de declaração com efeitos modificativos, alteração legislativa promovida pela reforma trabalhista, Lei 13.467 de 2017, artigo 579 e 611-B, inciso 26 da CLT. É a aplicação do enunciado 24. Estou plenamente de acordo. Doutora Sandra Lia? Também. Ótimo. Eu acho que os processos acabaram, doutora Andréia? Sim, os meus esgotaram.
Então, que bom, estamos, a nossa pauta está cumprida, nossas obrigações cumpridas, colegas. Podemos encerrar a reunião? Sim. Então, ótimo. Então, eu gostaria de agradecer às colegas pela presença e pela a reunião rápida, né, e ao mesmo tempo criteriosa no sentido da análise dos processos colocados, e também agradecer aos servidores que nos acompanharam e nos deram suporte à realização dessa sessão, em especial os da TI, né, de tecnologia, aos servidores dos nossos gabinetes que estão nos apoiando também, e aos colegas e às colegas que eventualmente estejam nos acompanhando em suas bases, né? Em seus locais de lotação, e terceiros que, por acaso, que também, estejam nos acompanhando. Agradeço a presença de todos, a atuação de todos. Então, eu encerro essa reunião, essa sessão relativa ao mês de outubro da CCR. Encerrada a reunião. Obrigada. 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 Até logo a todos. Até logo. Pronto.